Salve, salve, escultores e aspirantes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas mais uma vez ao nosso quadro Mão na Massa. É nesse quadro onde eu conto um pouco mais do por trás das câmeras, o que é ser um escultor e também o dos bastidores desse nosso hobby favorito. Também contribuo com algumas dicas práticas para que você evolua cada vez mais na sua jornada das esculturas. Eu sou Bruno Moss e sejam muito bem-vindos também à Arcádia, que é o lugar ideal para você descobrir o seu talento botando a mão na massa. Então, desde já, pessoal, deixe seu like para fortalecer nosso canal aqui no YouTube, se inscreva também e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais de como que a gente faz para fazer poses mais complexas na escultura, como que a gente dá movimento numa escultura que a gente está fazendo. Meu, movimento é uma das coisas que eu mais gosto de fazer em algum momento que seja da escultura. Mesmo que seja uma pose um pouco mais simplificada, eu sempre gosto de dar movimento em alguma coisa, por exemplo, cabelo, ou até alguma coisinha no cenário ali, por que não? Através do movimento, você conta uma história para o personagem, ou para que quer o que seja que você estiver representando na sua escultura. É isso que vai dar personalidade, é isso que vai trazer a sua marca registrada na escultura. Se você, é claro, você pode conseguir uma marca registrada também com alguns elementos de detalhes que a gente pode falar até em outro vídeo, mas uma movimentação característica sua é uma coisa que se torna, com o passar do tempo, uma marca registrada. Eu gosto, por exemplo, de fazer cabelos com bastante movimento, com cabelos esvoaçantes, não é? Isso se tornou um pouco marca registrada em muitas peças que eu faço. Eu vou te mostrar como é possível você desbloquear essa habilidade de fazer movimentos com o passar do tempo, é claro. E também você vai ver que não tem nenhum bicho de sete cabeças nisso, não. É basicamente você sentar e botar em prática um pouco do que eu vou passar. E, mais uma vez, pessoal, isso aqui não tem nenhum código de Game Shark, não tem nenhum hackzinho que você pega e, nossa, agora eu pulei 200 mil etapas e faço em um segundo as coisas. Não, tem nada disso em escultura, pessoal. Eu sempre gosto de falar isso porque as pessoas às vezes pensam que a gente está aqui para dar assim uma dica que você vai conseguir fazer em um segundo uma coisa. Escultura não é bem assim. A gente sabe que uma escultura não sai da noite para o dia, né? Então, já coloca isso em mente. E também não é para sua primeira escultura, cara. Assim, como eu já comentei no vídeo anterior, né, no vídeo de poses mais simples, a gente faz primeiro uma pose mais simples para depois fazer poses mais complexas, né? Existe inclusive um meio termo aí no meio que eu comentei no vídeo anterior, que são poses que têm um leve movimento ou alguma coisa com um comecinho de movimento. Como eu citei agora há pouco, o cabelo, uma capa, por exemplo, você já começou a trabalhar o movimento, apesar da peça ainda estar um pouco estática, mas é um meio termo. Agora, para você fazer uma pose mais complexa, mais audaciosa, é legal aí quando você já tiver feito algumas esculturas, pelo menos umas duas ou três esculturas. Aí, na sua terceira escultura já é um bom começo para você começar a pensar em poses mais audaciosas, beleza? E assim, então, nada de logo na primeira escultura, nunca fez uma escultura na vida, já quer fazer uma coisa totalmente cheia de movimento, beleza? Nada disso. Assim, é o ideal para você desenvolver a sua criatividade. Eu sempre gosto de comentar aqui como é bom a gente desenvolver a criatividade, não é, pessoal? Lembra quando eu falei de cópia? Que às vezes o pessoal gosta de copiar algumas poses para fazer para a própria coleção, para estudar? Isso é realmente bacana. O problema é que, mesmo que você fique. Mesmo que você faça para você mesmo, com o passar do tempo é legal você criar também as próprias poses, porque isso que vai tornar a sua criatividade algo único na sua produção de escultura. Então, assim, fazer uma pose que você nunca viu ou tirar o personagem do lugar comum é uma dica-chave aqui. Pensar em algo que você ainda não viu esse personagem fazendo. Você vai desenvolver mais e mais a sua criatividade com isso. É sempre bom se desafiar, sair do lugar comum, não é? Agora sim, você vai fazer um movimento sempre de uma forma fluida e natural. É o que eu sempre falo pro pessoal, assim, cuidado para não fazer uma coisa muito megalomaníaca, e aí pode ficar esquisito, pode ficar forçado, sabe? Pode ficar aquela coisa que você olha e fala, meu, não rola fazer isso, não é? Mesmo personagens, às vezes, que permitem isso, é bom a gente ter uma certa parcimônia, né? Eu falo, por exemplo, o Homem-Aranha. Eu vou mostrar, inclusive, um Homem-Aranha aqui que é feito por um aluno meu que eu achei show de bola. Mas, assim, mesmo em personagens que permitem, às vezes, uma audácia ainda maior, a gente tem que ter um certo controle e tem que sempre prezar que tudo saia de forma fluida e natural. É aquela coisa.
você às vezes ficava traumatizado com uma escultura que você achava um pouco dura, né? E agora você quer fazer uma coisa totalmente assim, cheia de movimento, cheia de história para contar, beleza, mas lembra que as coisas precisam agir de forma natural. Vou mostrar aqui também alguns exemplos para vocês. Ó, tem algumas peças que eu fiz antigamente, ó, deixa eu ir colocando aqui para vocês enquanto isso. Tem algumas peças que eu quis trabalhar um pouco algumas dessas características de movimento, seja em um ponto ou em outro. Inclusive, aqui eu já falei de Homem-Aranha, mas tá aparecendo aqui, deixa eu colocar para vocês. Ó. Esse Homem-Aranha que eu fiz mesmo, numa linha também mais animated, mais simplificada, isso mostra para vocês que personagens mais simples podem ter também poses mais complexas. Não é sempre que um personagem vai ser. Não é assim, ó, o personagem tem que ser simples, então a pose vai ser simples. Ou o personagem tem que ter uma pose complexa e ele também tem que ter muitos elementos e ser altamente complexo no design. Não, as coisas estão independentes aqui, as coisas não estão interligadas. Então eu fiz esse Homem-Aranha que eu ainda quero mudar bastante coisa na pose, né? Mas fiz esse Homem-Aranha que tem uma pose mais complexa, né? Não é uma pose tão casual, tem bastante movimento. E apesar de tudo, ele é um personagem sem muitos detalhes, né? Sem muita textura nem nada disso. Eu também não fiz um cenário aqui. Foi mais inclusive para demonstrar para os alunos e tudo mais. Mas aqui mora uma coisa que existe alguns certos perigos. Por exemplo, depois de um tempo eu quis fazer um cenário, mesmo que não foi o objetivo inicial dessa peça, depois de um tempo eu quis fazer um cenário. Então, dependendo do que você for fazer numa escultura, eu recomendo que você faça um belo planejamento antes. Aqui não era o objetivo, mas depois de um tempo eu fiquei com vontade. E aí fica mais difícil você pegar uma escultura que já foi feita para colocar num cenário. Como eu disse, não era o objetivo principal dessa peça, mas certamente você vai esbarrar em alguma coisa enquanto você está aí fazendo sua escultura, você vai ter uma ideia e pensar, nossa, podia ficar muito da hora esse movimento. E às vezes, por conta disso, você vai ter que voltar algumas etapas. Isso fica para depois. Mas vamos lá. Algumas outras peças que eu queria mostrar para vocês são de alguns alunos que, assim como você, fizeram primeiro peças mais simples e depois quiseram se lançar fazendo peças mais complexas, pelo menos em termos de pose. E por que eu falo pelo menos em termos de pose? Porque vocês vão ver que tem peças que não são tão complexas assim em termos de design. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, ó, aqui no Instagram, ó, não posso deixar de citar o Danilo. Ele é muito fã de Homem-Aranha. Até tô aqui com essa camiseta em homenagem aos Homem-Aranhas, que são alguns dos. É um personagem que mais tem, acho que, poses dinâmicas pra gente estudar. Ele fez aqui o que. Depois eu comentei que eu gostaria de ter feito um pouco mais naquela peça. Ele fez um cenário, todo um cenário bacana aqui, do Homem-Aranha fugindo desse planador. Ele contou uma história, pessoal, através do movimento. E o bacana aqui que eu falei, quando eu vi a peça, ele participou do desafio lá de 2018. Eu perguntei para ele, Danilo, por que você não fez o Duende Verde? Você ficou com preguiça? Ele falou, não, professor, aqui eu quis fazer uma ideia como se o Duende tivesse mandado o planador caçar o aranha e ele fosse aparecer numa próxima peça que eu tenho vontade de fazer. Eu não sei se ele já fez essa peça, mas pelo menos assim, ele estava na ideia de fazer uma coisa que contasse uma história. E olha só que pose legal ele fez. O Homem-Aranha permite isso, a gente colocar a perna na altura da cabeça, esticar bastante os braços. Isso é muito legal. O que mais temos aqui para mostrar para vocês? Ó, esse aqui também, um sensacional, que é o Rafael. Ele fez uma escultura autoral, inclusive, ele fez aqui uma espécie de guerreiro viking, né? E ele tá tipo, lutando como se fosse num lamaçal. Ele tem um movimento que pode parecer simples, mas ele tem todo o corpo em movimento. As pernas, o torso, os braços, a cabeça, elementos como a saia dele aí, né? O cabelo, ele pôs movimento em tudo, o Rafael aqui. Por isso que é uma peça que eu elogio bastante, uma peça que eu gosto bastante. Rafael soube trabalhar, ele fez até uma cara bem de guerreiro da Idade Média, assim, um cara que não escova muitos dentes. Enfim, ficou uma peça super divertida, super bacana. Tá de parabéns, mais uma vez. Eu sempre gosto de parabenizar os alunos que fazem um trabalho bem feito. Mas às vezes vocês podem ver, nossa, mas esses personagens eles estão mais complexos, né? E já foi uma pose bem audaciosa. E se for uma coisa mais simples? Bom, temos coisas mais simples também, ó. Como essa peça aqui do meu aluno Bruno, meu xará aí, Bruno Oliveira.
Ele fez aqui essa versão da morte da HQ Sandman. E essa personagem, inclusive, é a minha preferida da HQ Sandman. Ele fez e acho que ele até já pintou, inclusive, essa peça. E nossa, essa personagem ela ficou sensacional. Por quê? Você pode falar, nossa, mas tá meio estática, não tá bem com movimento. Ele deu um movimento aqui de uma forma sutil, de uma forma que ele revelou o movimento da peça no gestual. Ó, ela tem toda uma linha de movimento muito bem trabalhada aqui, como se ela estivesse dando um passo. Ó, aqui a gente vê esse movimento mais explícito. É muito bacana, ó, nas costas. Tem um movimento que a gente fala, né, que é o movimento do gestual, né, o gesturing, né? Isso é muito bacana. Ó, uma peça no estilo animated, né, uma peça no estilo mais simplificado. Isso quer dizer, mais uma vez, pessoal, que você não precisa fazer um personagem tão complexo para fazer uma pose complexa. Inclusive, eu falei daquele exemplo das três esculturas, né? Você fez duas com poses mais simples, quer fazer uma terceira com uma pose mais complexa, faz aí então um personagem no estilo animated, só que com uma pose mais complexa. A Batgirl mesmo que eu ensino no curso, ela já tem uma pose bem com bastante movimento, na verdade. Ela tá aqui atrás, né? Ela tá ali abrindo a capa, né? E ela tá movimentando a perna, assim. Então já tem um certo movimento. O aluno pode fazer um movimento até nas suas primeiras esculturas, desde que pelo menos ele equilibre um pouco com uma pose, com um estilo um pouco mais simplificado. Assim, dá depois, é claro, lá na sua terceira escultura, se você quiser, fazer uma pose complexa e um estilo mais complexo, né? Fazer um design bem arrojado. Mas isso também fica para um próximo vídeo. Eu posso falar um pouco mais de como que a gente pode enriquecer o design das nossas esculturas, pessoal. Mas assim, vocês viram, né, pessoal? Essa galera, simplesmente esse pessoal quis se desafiar um pouco, quis sair um pouco do lugar comum. E, como eu disse, peças mais simples são muito legais, valorizam inclusive outras coisas, como a musculatura, né? Pô, o personagem às vezes paradão assim, fazendo pose de herói ou fazendo muque assim, né? Já é bacana. Inclusive fazer peça de fisiculturista é super legal para você estudar a musculatura, né? Mas você colocar movimento, você conta uma história, você alça outro nível aí na sua jornada das esculturas. E assim, você pode pensar, meu, mas deve ser muito difícil fazer isso, Bruno, deve ser muito, muito complexo. Bom, eu mostrei para você que você pode fazer até um movimento a partir de um design mais simplificado, que já vai tirar bastante do nível de dificuldade, assim, já vai ficar bem mais simples. E novamente, pessoal, a gente faz primeiro um estilo mais simplificado, uma pose mais simplificada, para depois a gente fazer poses mais complexas, fazer um estilo mais complexo, fazendo essa mistura entre um estilo mais simples e uma pose mais simples, tudo fica mais fácil. Você não tem por que sofrer tanto assim como você pensa. É o que eu falo, escultura não é complicado. Só não é algo intuitivo. Você não pode fazer de cabeça as coisas, não é verdade? Fazer de cabeça a gente não faz nada de cabeça nessa vida. Aí você vai pensar o seguinte: ah, mas pode cair, né? Uma escultura com tanto movimento, você deve pensar assim, vai cair a escultura a qualquer momento, é uma escultura sensível, não é verdade? E não, pessoal, existem ótimos materiais que a gente pode utilizar para resolver esse problema, né? Eu trouxe até aqui alguns para vocês verem, né? A gente sempre recomenda aqui arame, não é? Arame, no caso a gente recomenda sempre o arame flexível, que é de artesanato, mas tem também o arame galvanizado. Esse arame que é duro pra caramba aqui, ó. Esse aqui, ele tem, se não me engano, 3 não, tem 4 milímetros, esse aqui. E arame galvanizado, de aço. E esse aqui, mas é muito, ó, 4 milímetros, eu faço coisas pequenas. Você pode usar o de 1 também, ó. O de 1, ele já é bem firme, ó. Arame de aço costuma ser bem firme, pessoal. Esse aqui acho que é até menos, eu não sei. Mas, de qualquer forma, existe arame mais duro, existe arame mais estável, que você pode fazer uma pose audaciosa como o Homem-Aranha ali do Danilo, uma pose aérea para o personagem que ele esteja preso por uma pontinha de nada. Tem alunos no Desafio Arcadia 2020 que fizeram poses muito audaciosas, que deixaram o personagem preso ali por uma coisinha de nada, assim. Vocês vão ver, eu só não vou mostrar agora essas peças para não dar mais propaganda, vamos dizer assim, para um ou para outro, assim. O ideal é que vocês escolham os vencedores também junto com o nosso júri técnico. Em breve teremos o resultado do nosso desafio. Mas tem muita pose audaciosa também lá no Desafio Arcade de 2020. Mas assim, então, não tem desculpa, pessoal. Tem arame bem firme, beleza? E agora sim, você pode comentar até isso. Ah, mas
como que eu vou ter essa noção de movimento, né? Como que eu vou dar algumas dicas para vocês. Mas antes, olha só, essa ideia de movimento, ela começou lá muito antigamente, pessoal. Lembra quando eu acho que em alguma live eu já falei sobre isso? A gente fala sobre, às vezes, sobre história da arte aqui, né? E a gente já mostrei algumas peças para vocês sobre o Michelangelo, né? Opa, Michelangelo. Eu sou meio ruim aqui para digitar. Olha só, umas peças aqui do Michelangelo. Michelangelo ele veio de uma escola renascentista, né? Então, mesmo quando tinha uma escultura bem complexa, né? Como a Pietà aqui, que é uma das esculturas mais famosas do Michelangelo e da humanidade também, né? Sempre essas peças eram mais estáticas, né? Não tinha muito movimento, né? Ó, peças mais simples, em termos de pose, pelo menos, não em termos de riqueza, né? Técnica. Depois disso veio o período barroco, e nele a gente tem, por exemplo, ó, vocês inclusive já viram o Davi do Michelangelo algumas vezes, né? Que é essa peça que todo mundo conhece, talvez seja a top 3 ou talvez a escultura mais famosa de todos os tempos. Enfim, depois disso veio o período barroco. Então eu vou mostrar o meu artista favorito de barroco. Deixa eu colocar aqui, Bernini. Bernini, ele é o grande artista do barroco italiano, né, em termos de escultura, e tudo que ele faz, ele coloca movimento. Tudo movimento. Porque o barroco é isso, o barroco ele quis pegar o renascimento, o rigor técnico e estético do renascimento e dar movimento para ele. Isso falando a grosso modo, tá, pessoal? Poderia fazer um vídeo, uma aula só falando sobre barroco. Mas aqui, ó, basicamente a ideia do pessoal do período barroco era subverter um pouco as coisas, era dar dinamismo. O próprio Davi do Bernini tem todo um movimento que o Davi do Michelangelo não tinha, né? Vocês podem às vezes ver as imagens depois com mais resolução, que às vezes não está não tá muito bom, mas enfim. O Davi ele fez o quê? Que o Davi fez? Ele com uma funda, né, com uma espécie de estilingue, vamos dizer assim, derrotou um gigante. No Davi do Michelangelo, ele está lá simplesmente segurando a funda. Nesse caso, ele está preparando o golpe, o que já conta uma história, já remete mais ainda à própria história bíblica. E é sensacional, assim, todo o movimento que o Bernini dá também com planejamento, né, com as vestes, até com os cabelos, né? Tinha esse estilo mais antigo de fazer cabelos, mas enfim, eu sou suspeito para falar. Isso refletiu em muitas coisas, inclusive nas figuras, né, nas esculturas de personagens, né, que é o que a gente gosta bastante. Uma linha que eu gosto muito, ó, essa aqui. Unleashed. Ó, Star Wars Unleashed é uma linha que foi feita pela Hasbro muitos anos atrás. E os personagens dessa linha, eles têm muito movimento, eles têm muita movimentação. Todos, ó, esses personagens são bem, alguns são bem desconhecidos, outros são bem obscuros assim, né? E eles têm movimento, tudo. Qualquer personagem assim, eles fazem com bastante movimentação. E conta uma história, né? Tudo isso conta uma história através do movimento. Essa linha, eu digo que o pessoal teve bastante criatividade na hora de fazer esses personagens, assim. E é uma linha sensacional. E foi de muita inspiração para mim, para também criar a movimentação quando eu faço algum personagem, pessoal. É importante você se inspirar em outros artistas também, não é? Às vezes a gente serve de inspiração para alguns alunos e assim, o pessoal pergunta quais são algumas das minhas inspirações. Essa, por exemplo, é uma das minhas inspirações, essa linha Unleashed do Star Wars. Eu gosto bastante de Star Wars, então assim, essa linha me inspirou muito para criar também minhas próprias peças. Aí assim, como que você faz uma escultura então da forma errada, uma pose numa escultura da forma errada? Acho que você já deve ter percebido, não é? Você fazer de core uma coisa nunca vai dar certo. O que é fazer de core? Como eu disse, eu me inspiro em artistas, em poses, em referências, mas eu sempre consulto elas, por mais que eu tenha ela muito bem fixa na cabeça. Não faça
de forma, não faça assim de forma intuitiva, não fique imaginando a pose, fazendo assim, nossa, estou imaginando aqui. Não faça isso, cara, você vai se frustrar. Tenha sempre alguma guia, tenha sempre boas referências. Se você não olhar em nenhuma referência, vai dar ruim. Escuta o que eu estou dizendo. Não faça de forma intuitiva. Eu que já há anos faço isso, sempre olho em algumas referências, né? Às vezes não são tantas. Você às vezes precisa de uma ou outra com o passar do tempo. Você vai ganhando mais excelência, mais habilidade. Mas você precisa se basear em alguma coisa, cara. Não tem como. Então, assim, vou explicar para vocês passo a passo o que você vai precisar fazer. Assim, primeira coisa é buscar referências. Já falamos isso centenas e milhares de vezes. E você vai fazer isso mais uma vez. Buscar referências. E quais que são assim, algumas das maneiras, das melhores maneiras de você buscar referências? Você pode buscar em filmes, prints, né? Ó, você, por exemplo, você pode ir lá no YouTube e digitar uma cena, depois, aí você vai ter essa cena e você, às vezes, quer uma posezinha de um filme, você vai lá e dá um print screen. Beleza, você já tem, às vezes, ou vários print screen, né? Você vai ter, fazendo isso no seu computador, você vai ter uma série de sequência de movimento de algum personagem num filme, ou numa série, ou numa animação. Uma coisa legal, por exemplo, de game, é que nos games você consegue pausar e tirar a foto até com o celular, assim, às vezes pode ser mais rápido. E existe algumas galerias de artes nos games, né, aqueles extras que você vai abrindo, que tem às vezes essa parte de movimento, tem até o personagem ali para você rotacionar, ele serve até como model sheet. HQs também, para quem vai fazer super-herói ou algum personagem de quadrinhos também, você consegue ter boas referências de movimento nas HQs. Através dos atletas, né, que a gente já fez esse exercício aqui, mostrando alguns atletas. Deixa eu até escrever aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Olha só, sempre sou meio ruim de escrever aqui. Ó, se você escrever atletismo ou athletics, né? Você vai encontrar muita gente correndo, claro, mas sempre tem algumas coisas bem legais aqui, como por exemplo os saltos. Os saltos são bem sensacionais, ó. Tem umas poses show de bola que você pode fazer. Você pode adaptar isso para um personagem, você pode fazer um personagem seu que se inspire em atletas. Sempre legal ver atleta, assistir às vezes jogo, luta. Você pode ver muita coisa legal em luta. O pessoal que gosta de UFC, né? Vai achar fácil aqui. Vamos ver. UFC. O UFC você vai achar muita coisa legal, muita cena de luta, né? Sequências para você fazer diorama, é incrível isso aqui. Você pode sempre também procurar, ó, falei de UFC aqui, né? E tem ótimos atletas de UFC que você pode se inspirar para, inclusive, fazer um modelo. Você pode também pegar alguma luta específica, você pode pegar, por exemplo, o judô. Sempre colocar em inglês é melhor. Ó, fazer alguma pose, por exemplo, ou parte de alguma pose de alguma luta. Kung Fu eu acho sensacional. Existem essas coletâneas de imagens que são só uma silhueta, tava demorando para aparecer, mas apareceu, que é que são incríveis para você entender a movimentação. Isso é muito bacana. Ó, tem aqui diversas. Aqui só de Kung Fu. Eu gosto bastante de Kung Fu, eu não pratico, mas eu acho sensacional as poses. Tem desde poses mais simples até poses mais complexas. Ninjutsu também, enfim, cara. Você pode ficar olhando essas partes de luta. Isso aqui é só para abrir a mente de vocês. E você aplica isso nas suas peças, né? Outras dicas é você se atentar a quais dessas referências são boas e são ruins. Essas de silhuetas são sensacionais e desenhos também são bons. Referências ruins são normalmente aquelas que você às vezes não percebe, mas pode te atrapalhar na hora de fazer uma escultura. Por exemplo, você vai fazer um ninja. E muitas pessoas às vezes querem fazer um ninja tipo assim, ó, né? Segurando às vezes uma kunai, ou uma espada, uma katana, enfim, que seja. E às vezes as pessoas não percebem que fazer um personagem com as mãos quase que coladas no corpo é complicado. Então, às vezes você viu uma referência assim, fica legal no desenho, mas às vezes é complicado de colocar na escultura e isso pode te atrapalhar. E você poderia fazer uma pose muito mais legal, que seria
um pouco diferente aí em termos de movimento, né, dessa daí. O que mais? Ah, sim, é claro. E você tem outras opções super legais que você pode fazer, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, você pode pegar. Isso é opcional, tá? Tem gente que fala, nossa, nunca vi isso vendendo. Isso aqui você encontra até com certa facilidade no AliExpress, Mercado Livre. E são esses bonecos aqui, ó. Esses bonecos articulados, eles são feitos para artistas, né? Para artistas que nem nós aqui. Você pode pegar o boneco aqui e fazer o poseamento. Qual que é a ideia disso aqui? A ideia disso é você criar uma pose para o seu personagem e você cria uma pose para o seu personagem para essa aqui ser a sua referência na hora de você passar para o esqueleto de arame. Então, meu, isso aqui, esse aqui na verdade eu ganhei de presente, mas eu já vi vendendo, não é tão caro assim. Você, também a qualidade não é lá aquelas coisas, né? É bem, é mais ou menos sensível, vai. Mas, ó que legal, você consegue estudar uma pose através disso, ó. Você, inclusive, consegue isso aqui consegue te dar aquele termômetro que você precisa ter para saber até que ponto você pode ir. Aí você vai lá fazendo, ó, personagem feminina, às vezes o pessoal não tem muito termômetro. O cara quer, tipo, fazer alguma coisa e aí às vezes você percebe que, tipo, nossa, fica estranho, né? Se eu, por exemplo, jogar muito para trás a coluna da personagem, né? Fica um pouco estranho. Então, às vezes, uma figura como essa pode te ajudar a visualizar um pouco mais essas estranhezas. Essas figuras vocês encontram, então, nesses lugares que eu falei. É, e assim, não é obrigatório isso aqui, tá, pessoal? Eu só não recomendo aquele boneco de madeira, porque ele é muito duro, ele é muito travado. Esses aqui, eles têm articulações mais reais, tem articulações até nos pés, assim, nas mãos, né? Só não tem nos dedos. Existem eles maiores também, na escala 1 para 6, mas enfim, isso aqui é uma dica, uma ajuda para vocês. Existe até aplicativo em que você tem um modelo lá e você consegue ir movimentando o modelo. É que acho que esses aplicativos hoje em dia eles são pagos. Numa época eu vi um que eu nem lembro mais o nome, mas ele era gratuito por um tempo. Mas enfim, você até consegue encontrar aplicativos que você possa criar o seu modelo, não é? E esses bonecos também podem ser o seu modelo. Agora sim, você tem essas diversas opções. O que você faz na sequência? Bom, você vai primeiro fazer aquela impressão da referência lá, que nem eu já expliquei no vídeo anterior, né? Do tamanho que você quer fazer. Faz o esqueleto do personagem retinho, que nem isso aqui, ó. Beleza? Ó, isso aqui é basicamente a raiz da escultura, pessoal. É o esqueleto. E a gente faz sempre o esqueleto reto. Depois a gente faz o movimento no esqueleto ou na escultura. Eu digo isso porque tem gente que gosta de fazer um personagem tipo mais retão, assim, ó. Tipo um personagem mais sem movimentação, né? Por exemplo, isso aqui o cara fez e blocou assim, né? Aí depois ele faz a movimentação. Dá para fazer isso, né? No curso, inclusive, eu ensino qual a melhor forma de você fazer isso. Agora, nesse caso, eu recomendo que o esqueleto sempre seja feito dessa forma, né? Que você sempre faça ele retão, assim, que ele inclusive esteja proporcional ao desenho que você fez. Ele seja um reflexo do desenho. Para aí depois você vai construir a movimentação do seu personagem dobrando esse arame. Sempre utilizando também alicate, né, nas partes de principal ponto de dobra. E quais são essas partes? Ó, você tem aqui o seu esqueleto de arame e o seu alicate, sempre um alicate de pressão. Ó. Você tem, por exemplo, uma dobra aqui do cotovelo. Você vai pegar aqui ó, e fazer uma dobrinha. Assim, toda articulação é um ponto-chave de dobra do nosso esqueleto de arame. Aqui, por exemplo, nessa parte você pode fazer com as mãos mesmo, mas muitas vezes você vai precisar do alicate para que ele seja a firmeza que você precisa na hora de executar um movimento mais complexo, por exemplo. E sempre você faz também uma dobra mais exata. Se você for dobrar com as mãos, olha o que você vai fazer. Ó, você vai deixar uma curva no arame. Isso não é legal, pessoal. Essa curva no arame, ela, é que nem eu falo, vai ficar parecendo alguns personagens daquele desenho Hora da Aventura, né? Que eles não tem, parece que muitas articulações. Então, utilize o alicate sempre, pessoal. Depois disso é só blocar e se divertir, fazer a sua escultura. Beleza? Ó, vamos então a uma breve recapitulação aqui. Ó, primeiro, então, a gente sempre vai ter que buscar referências. E essa é uma das partes mais legais, pessoal. Busque referências no que você precisar, no que você quiser. Você pode buscar em filmes,
fazendo prints, né, in-game, cenas isoladas que você pode ver no YouTube, buscando imagens de atletas, luta. Você pode utilizar esses bonecos aqui para você ter boas imagens que possa te ajudar a compor a sua movimentação no arame, no esqueleto de arame. Depois disso, você, obviamente, no esqueleto de arame, constrói ele da forma certa, né? Você vai construir ele reto primeiro, sem fazer a pose. Nunca construa a pose direto. Você vai construir primeiro ele retinho assim, depois você faz a pose dobrando o arame com o alicate da maneira correta. E depois é só blocar, começar o seu personagem e começar a sua escultura. Beleza, pessoal? É isso aí. Eu agradeço muito a participação de vocês. Coloca aqui nos comentários como é que você faz a movimentação dos seus personagens. Você faz primeiro o personagem reto e depois você movimenta? Ou você gosta de, logo no começo, fazer a movimentação no esqueleto do seu personagem? Coloca aqui nos comentários. É sempre um prazer para mim falar de escultura com vocês, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e avante, escultores!